Hoje chegamos ao terceiro tipo de violência descrito na PNAS como um risco pessoal e social por violação de direitos. Lá encontramos que os riscos pessoais e sociais se expressam na violência intrafamiliar, física, psicológica e sexual, além de outros riscos, mas o nosso foco agora é a violência. No vídeo de hoje, então, vamos examinar o conceito oficial de violência sexual, utilizando o nosso querido Manual de Instruções da Resolução CIT 04 de 2011. Ele vai nos acompanhar, ele está nos acompanhando ao longo dessa série e sempre vai estar na descrição do vídeo para você baixar, aqui abaixo do player. Além dele, também vamos usar outras legislações da área do idoso, da criança e do adolescente e da violência contra a mulher. No caso da criança e do adolescente, vamos ver a evolução desse conceito ao longo do tempo. Eu sou Ana Piccolini e este é o Suas Conversas. Olá, colegas do Suas, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é a violência sexual. Vamos ver como esse conceito evoluiu ao longo do tempo e como é conceituado pelos diferentes segmentos. Mas antes, eu peço a você que curta esse vídeo e inscreva-se aqui nas Suas Conversas, já ativando o sininho das notificações para ser avisado dos vídeos novos. Convido também a me seguir lá no Instagram, @AnaPiccolini, e as outras redes sociais e contatos estão todos aqui na descrição do vídeo, abaixo do player. Além de falar dos conceitos, hoje a gente vai dar uma olhada na evolução histórica dos conceitos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Vamos voltar um pouco no contexto histórico das décadas de 1970 e 1980, quando foram denunciadas muitas situações de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no Brasil. O crime que gerou o 18 de maio, por exemplo, aconteceu justamente naquele período. O caso Araceli refere-se ao assassinato da menina Araceli Cabreira Sanches Crespo, em 18 de maio de 1973, aos 8 anos de idade. Por serem de uma família influente, com poder econômico e ligações políticas, os assassinos foram condenados inicialmente, mas depois foram inocentados, apesar das evidências. Estávamos em plena ditadura civil-militar, quando várias obras artísticas e jornalísticas eram censuradas. 3 anos depois do crime que vitimou a Araceli, em 1976, o jornalista José Louzeiro lançou um romance-reportagem onde coletou muitos detalhes do crime. O livro, cujo título é Araceli, Meu Amor, foi censurado pelo governo militar, mas hoje você pode comprar, ainda é possível encontrar esse livro. Eu vou dizer para você que ele é um livro bem difícil de ler, tá? O caso da Araceli é paradigmático do que acontecia. Crimes tão graves como esses ficavam impunes. E na mesma época e com grande repercussão na mídia dos anos 80, depois da abertura política, surgiram muitos relatos de outra forma de violência sexual. No caso, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, na beira de rodovias, em eventos como o Carnaval. Enfim, surgiam muitas denúncias associando o Brasil ao turismo sexual, inclusive com crianças e adolescentes. Com o objetivo de coibir essas ações, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no seu artigo 227, que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de criança e adolescente. Em 1990, logo depois da Constituição, chegou a ser instaurada uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar denúncias de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, que na época ainda era chamada de prostituição infantil ou prostituição infanto-juvenil, um conceito que não se utiliza mais. Esse se tornou o principal foco, a exploração sexual comercial, tanto no Brasil quanto no mundo. E no ano 2000 foi lançado o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, aprovado pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse plano foi muito importante. Ele estabeleceu metas para localizar esse fenômeno e identificá-lo. No mesmo ano 2000 surgiu a campanha do 18 de maio e logo depois ocorreu uma reformulação do Disque 100. O Disque 100 foi criado em 1997 com o nome de Disque Denúncia Nacional contra Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes.
Ele inicialmente foi uma iniciativa de organizações não governamentais. Em 2013 ele foi institucionalizado e assumido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, vinculada à Presidência da República. Então, os tipos de denúncias recebidas foram ampliadas e, a partir de 2010, ele passou a aceitar denúncias referentes a outros públicos e outras formas de violência, não apenas a sexual. Então, não eram mais denúncias de violência só contra criança e adolescente, mas em relação a outros públicos: idoso, pessoa com deficiência, pessoa em situação de rua, mulher, e também outros tipos de violências, não apenas a sexual. Ocorreu essa ampliação do Disque 100. Outro fato importante é que em 2008 o Brasil sediou o 3º Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a diretriz passou a ser a seguinte: trabalhar a partir de um conceito de violência sexual que, na verdade, ele é um macroconceito, já que a violência sexual tem duas expressões e elas são diferentes: o abuso sexual e a exploração sexual comercial. Outra diretriz era dar visibilidade a essas duas expressões principais da violência sexual, o abuso e a exploração, enquanto uma violação de direitos humanos da criança e do adolescente. A ideia foi assumir a existência de características importantes em cada uma dessas formas e que essa diferença acaba impactando nas políticas de proteção. A definição que está no Manual da Resolução 04 de 2011 da CIT segue essa diretriz de 2008. Assim como o 2º Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual, aquele da Florzinha, da campanha Faça Bonito, lançado em 2013, também segue essa diretriz. Encontramos nesses dois documentos o seguinte conceito: a violência sexual pode ocorrer por meio de contatos físicos, como carícias não desejadas, penetração, masturbação forçada, entre outros. Os casos em que não há o contato físico ocorrem por meio de exposição a material pornográfico, exibicionismo e uso de linguagem erotizada em situação inadequada. A violência sexual é subdividida em exploração sexual e abuso sexual. O abuso sexual é um ato através do qual um adulto obriga ou persuade uma criança ou adolescente a realizar atividade sexual que não é adequada para sua idade e que viola os princípios sociais atribuídos aos papéis familiares. Esse conceito é emprestado de Gouveia, de 2006. É todo e qualquer jogo sexual em uma relação hétero ou homossexual entre um ou mais adultos com uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular sexualmente a criança ou adolescente ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual sobre a sua pessoa ou de terceiros. Esse é um conceito que também foi emprestado do Azevedo e Guerra, de 1989. O abuso sexual, então, ele se configura de diversas formas, sendo elas o exibicionismo, as carícias, o incesto, telefonemas obscenos, voyeurismo, que é espiar a criança ou adolescente, fetichismo, que é o uso de objetos, e o froteurismo, que é o ato de buscar roçar-se numa pessoa que não consente. O objetivo maior do abuso sexual é a gratificação sexual do abusador. Já na exploração sexual comercial, ela se refere a todo e qualquer uso de uma criança ou adolescente para propósitos sexuais em troca de dinheiro ou favores entre a criança e o intermediário ou agenciador. Nesses conceitos do 2º Plano Nacional de Enfrentamento à Violência e da Resolução da CIT, a gente vai ter que o tráfico de crianças com finalidade sexual, ele está incluído dentro da exploração sexual comercial, o que não vai acontecer com a lei da escuta, que vai separar esses dois conceitos. E eu acho que é uma interessante evolução, ele vai ter uma personalidade própria, a questão do tráfico de crianças com finalidade sexual. Então isso vai mudar em 2017, com a lei da escuta protegida, que vai reclassificar a violência sexual, e dessa vez ela vai dividir nos 3 tipos. O tráfico de crianças e adolescentes com finalidades sexuais vai ser essa categoria autônoma. Com a Lei Federal 13.431 de 2017, a violência sexual passa a ser definida como qualquer conduta que constranja a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal, que é o ato sexual, ou qualquer outro ato libidinoso, como toques, carícias, exibir os genitais, expor o corpo em foto ou vídeo. Então ela já inclui as formas de violência sexual por meio eletrônico.
Isso é uma inovação. As 3 formas que a violência sexual contra crianças e adolescentes pode assumir passam a ter a seguinte conceituação. Abuso sexual é toda a ação que se utiliza de criança ou adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para a estimulação sexual do abusador ou de terceiros. Já a exploração sexual comercial é o uso de criança ou adolescente em atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiros, de modo presencial ou eletrônico. E o tráfico de pessoas, no caso para fins sexuais, consiste no recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de criança ou adolescente no território nacional ou estrangeiro, com a finalidade de exploração sexual mediante ameaça, uso da força, coação, fraude, rapto, engano ou abuso de autoridade, se aproveitando da situação de vulnerabilidade ou mediante a entrega e aceitação de pagamento, dentre outros casos previstos em lei. Então vejam que nós temos 3 situações. O abuso sexual, o grande objetivo é a gratificação sexual do abusador. É meio que em escalada, porque já na exploração sexual comercial, além da gratificação sexual do abusador, tem alguém ganhando com isso. Tem uma rede de aliciadores ou alguém, uma pessoa, enfim, que está tendo um lucro financeiro com isso. E no terceiro tipo, que é o tráfico de pessoas com finalidade sexual, você tem 3 elementos. Alguém está obtendo gratificação sexual utilizando-se dessa criança, alguém está lucrando com isso e, além de tudo, essa criança não está na cidade dela, não está, às vezes, no país dela. Então, ela está numa situação de vulnerabilidade realmente muito grave, ou melhor, numa situação de risco realmente muito grave. Todas são formas de risco pessoal e social, mas vocês percebam que vai escalando os objetivos dos diferentes envolvidos nessa questão, nas diferentes formas aí da violência sexual. Agora, saindo do segmento criança e adolescente, temos ainda a definição de violência sexual contra a mulher, que está lá na Lei Maria da Penha. Nessa lei, a violência sexual contra a mulher é qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induz a mulher a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Vejam que ela abrange a exploração sexual comercial também. Outras formas, também inclui ações que impedem a mulher de usar métodos contraceptivos ou que force o matrimônio, ou a gravidez, ou o aborto, ou a prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Por fim, agora indo para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, também encontramos o abuso sexual ou violência sexual, no caso da legislação da pessoa idosa, tomados como sinônimos, que são todo ato ou jogo sexual de caráter homo ou hetero relacional, utilizando pessoas idosas. Esses agravos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. E por fim, um ponto que eu preciso destacar, até já destaquei em outros vídeos, como este do card que está aparecendo para você, é lembrar que os nossos serviços na assistência, em especial o CREAS, eles atendem situações de violência intrafamiliar ou doméstica. Só que nas minhas andanças, vi muitos CREAS acompanhando individualmente crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. E em alguns casos, as vítimas de violência sexual eram vítimas de pessoas que não eram da família, ou seja, uma violência extrafamiliar. Lembre que o CREAS tem como tarefa fortalecer a capacidade protetiva da família. Se foi um abuso sexual extrafamiliar e essa família buscou o conselho tutelar, buscou a delegacia, levou a criança a fazer as perícias no Instituto Médico Legal, isso mostra que ela tem a sua capacidade protetiva preservada. Possivelmente a demanda aqui será muito mais de saúde mental, tanto para a criança quanto para outros membros da família, do que de assistência. Também acho meio confuso fortalecer a capacidade protetiva da família atendendo individualmente a vítima, como se coubesse a vítima se proteger.
O trabalho do PAEF vai envolver romper padrões violadores de direitos dentro da família. Se tiver um abusador dentro da família, esse padrão costuma se manter por algumas gerações, às vezes. E o que a família faz com isso? Ela nega? Ela naturaliza? Ela vive perguntando para a criança se a criança não inventou? Ela não leva nos atendimentos de saúde? Percebam que é isso que o CREAS vai olhar. As ações do PAEF são mais desse âmbito. Vamos dar a César o que é de César, como é o caso da psicoterapia ou da psicoterapia familiar, que são da saúde. Idem se foi exploração sexual comercial e essa família participou ativamente como aliciadora. Novamente temos uma situação de risco pessoal e social por violação de direitos e um padrão violador instalado dentro da família. Então teremos um vídeo para falar só disso, do CREAS e da violência sexual. Antes do final dessa série, nós vamos falar desse assunto aqui, mas já vá preparando o seu coração para esse tema. Hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui do Suas Conversas, curta, compartilhe e inscreva-se aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações. Eu vejo você na próxima conversa. Tchau!